Esses dias eu fiquei sem internet e eu acho que isso foi muito maravilhoso, porque Deus permitiu que eu ficasse sem internet. E eu percebi que toda vez que eu via um pastor ou uma pastora falando cuidado com o celular, porque você pode transformar isso em Deus, eu falava, eu não tenho problema com isso. Até eu ter ficado sem internet, isso não foi nem uma semana direito, e eu comecei a ficar super ansiosa. Eu comecei a procurar por dados móveis, e os dados móveis acabaram, e eu vi que eu estava dando uma importância muito grande para algo que não devia ter importância, porque quando eu tinha internet, eu falava, nem ligo muito para isso, porque eu gosto de livro. E aí eu fiquei sem internet para me perceber o quanto eu ligava assim. Deus é tão maravilhoso que Ele deixa que a gente viva determinadas coisas pra gente entender o quanto aquilo estava tomando um lugar que não deveria. Não é que você não deva usar, é que você deve saber como usar. Começaram a aparecer pra mim os vídeos de algumas pessoas falando o ato mais difícil que o Senhor mandou você abrir mão, a coisa mais difícil que o Senhor mandou você abrir mão foi o seu cabelo. E algumas pessoas com deboche, pessoas que obviamente não conhecem a religião, que não são cristãs, começaram a debochar e falar, e agora o Espírito Santo se importa com o cabelo? Só que na própria legenda a pessoa colocava, o que mais te doeu foi abrir mão. Então a pessoa mesmo já estava dizendo que aquilo era algo que ela estava dando importância demais. A gente tem que entender uma coisa, a partir do momento que nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, a gente tem que estar pronto para fazer renúncia. E Deus manda que a gente faça renúncia. Em relação à questão do vídeo do rapaz, e também ouvi uma moça falando a mesma coisa, não espere que as pessoas entendam quando o Senhor te mandar renunciar a algo. E nem sempre a renúncia que você deve fazer é que está escrito na Bíblia que é pecado. Às vezes a renúncia é algo que o Senhor vai mandar que é única e exclusivamente para que você renuncie. São coisas que às vezes você está colocando no lugar que não deveria. E às vezes o Senhor deixa que a gente passe por situações para a gente entender o porquê aquilo deveria sair da sua vida ou você deveria ter um controle maior. Às vezes a questão do cabelo, às vezes a questão da internet, às vezes o relacionamento, etc. Mas é aquela coisa, eu até pensei em colocar o verso da Bíblia que fala, hoje vocês não entendem, porém vão entender, que foi o que Jesus disse, mas nem sempre a gente vai entender. A gente não tem nem que entender, a gente só tem que aceitar, a gente só tem que obedecer. E existem coisas que o Senhor vai mandar que a gente tem que obedecer e pronto. Isso é a questão da confiança em Deus. Confiar em Deus mesmo que você não entenda. E menos de uma semana eu aprendi a não questionar. Aprendi ainda mais a não questionar a Deus. Porque nas minhas orações eu sempre faço aquela oração que eu acho que é extremamente importante. Que eu jamais coloque nada e nem ninguém acima do Senhor. E Ele me permitiu ficar sem a internet para que eu entendesse que era algo que eu nem tinha noção que estava num lugar que não deveria. E eu fiquei pensando quantas coisas a gente coloca acima do Senhor e nem percebe. Porque não é como se a gente montasse altares para as coisas, mas às vezes sem perceber a gente acaba dando importância demais, dando tempo demais. E quantas pessoas são cristãs? Eu vi até um vídeo que viralizou de um repórter chegando em inúmeras pessoas e perguntando qual a sua religião. Eles diziam, eu sou cristã. E aí o repórter perguntava, você pode falar para mim um verso da Bíblia? E é impressionante a quantidade de pessoas que aparecem no vídeo e ninguém sabia falar um verso da Bíblia. Por isso que a gente deve ter mais cuidado. Os piores ídolos são aqueles que são invisíveis, aqueles que a gente não vê. Porque é muito fácil a gente se desviar de altares que a gente está vendo. Muito fácil a gente, por exemplo, o olho grego, que muitos cristãos sabem que cristão não pode usar olho grego. Tem a ver com simbologias. Então é muito fácil quem é cristão falar, não vou colocar isso dentro da minha casa, porque você sabe que aquilo está errado. Mas quando é algo que você não vê, a gente não consegue combater de certa forma, porque como se combate algo que você não sabe que existe?
E esse é uma das coisas que a gente vê o cuidado maior de Deus, quando Ele nos mostra o que devemos mudar, o que devemos consertar, porque sozinhos a gente não consegue. Se depender do ser humano para mudar coisas, a gente não dá conta, porque existem coisas que temos que mudar na nossa vida que a gente nem sabe que precisa mudar. E por isso é tão importante ser sensível à voz de Deus, orar, estar sempre conectado com Ele e nunca rejeitar a voz do Senhor quando Ele falar para abrir mão de algo, para maneirar em algo, porque ídolos invisíveis a gente só consegue lutar contra se Deus nos falar, porque sozinho a gente não dá conta, porque a gente precisa de Deus até para as mínimas coisas.